O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, pessoal. Mais um sábado, hoje 18 de maio de 2024, exatamente 10 horas e 59 minutos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez para esta edição, a edição de hoje do Virtual Educação. E hoje, né, claro que a gente, além de cumprimentar cada um de vocês, a cada uma de vocês que tem aí a paciência de estar nos ouvindo, de estar nos assistindo, de estar nos acompanhando, de estar debatendo com a gente, né, pensando educação. Eu mando um abraço, um forte abraço para o César Martins, né, que é o meu companheiro de bancada. Hoje, por outros compromissos, não está aqui, mas é claro que a gente, não é, convidou, a gente chamou e atendeu com muito carinho, né, que é o nosso convidado de hoje, que é o professor Carlos Nascimento. Seja bem-vindo a essa bancada, aproveite, né, a oportunidade, né, de poder conversar, poder falar sobre arte, sobre cultura, né, sobre aí aquilo que eu acho que você transpira bastante. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Reginaldo, muito obrigado, equipe, bom dia a todos, é um prazer para mim estar aqui. E aí a gente, né, não esquece, vocês têm aí já, além, né, dos meios para interagir com a gente, né, que é o Instagram, o Facebook, não é, o site, né, do www.rv1.com.br. Hoje, né, estamos disponibilizando para vocês o WhatsApp. A gente só vai esperar, antes de falar o número, eu vou pedir para vocês que venham com bastante calma, não é? Não, né? Poupa um pouquinho a gente, pelo menos no primeiro dia que a gente está liberando o WhatsApp. E o nosso WhatsApp, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, fazer uma crítica, é o 13, tá? É o 013 3372 1889. Então, é aí mais uma oportunidade de vocês poderem chegar até nós, mandar aí suas sugestões, perguntas, críticas, para que a gente possa discutir aí educação, não é? E trabalhar e fazer com que as pessoas percebam qual é a importância aí desse tema para a sociedade como um todo. 11 horas e 2 minutos, o nosso tema de hoje, o que a gente vai, né, debater um pouco, um bate-papo, é o papel e a influência do conservatório de música sobre a sociedade e o seu papel, né, a sua importância e os desafios que a gente enfrenta, que a gente acaba tendo que assumir, né, esses desafios para dar continuidade a um trabalho, esse trabalho que já começou aqui na cidade de Cubatão especificamente, local em que eu, né, e o professor Carlos hoje trabalhamos, nosso local de trabalho, que começou desde a década de 60, e aí a gente vai trazer um pouquinho, fazer com que as pessoas entendam, saibam, né, que na cidade de Cubatão existe um conservatório. Hoje, o nome oficial do conservatório é Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva. No entanto, e aí uma curiosidade, não sei se o pessoal já... O Conservatório Musical de Cubatão, como ele era conhecido até então, ele passou a ter o nome, né, de Escola Técnica de Música e Dança em 2002, ou seja, já são mais de 20 anos que a escola se chama, né, que o conservatório se chama Escola Técnica de Música e Dança, por conta das atualizações das legislações de educação, para a própria escola entrar dentro, né, dessas transformações. E ainda hoje, Carlos, tem pessoas, se você falar, você sabe onde é a Escola Técnica de Música? Ninguém vai saber. Não conhece. Tem gente que ainda não vai saber. Depois de 20 anos que a escola se chama assim. Nossa.
Ah, não, não sei não onde fica. Não, é o conservatório. Ali, o conservatório. Então, né, o povo carinhosamente, a população de Cubatão ainda carrega, não é, essa história. Então os bastidores aqui, a equipe está mandando os recadinhos aqui, porque a gente liberou aí, a gente falou para vocês sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp, mas a participação mesmo de vocês, pode mandar, depois a gente lê, mas a participação mesmo, que a gente vai se organizando e aí a cada programa a gente vai trazendo aí essas novidades, a participação mesmo efetivamente pelo WhatsApp vai ser a partir do próximo programa. Mas tá liberando aqui um telefone, o equipe. Então o WhatsApp, se a pessoa quiser, volto a repetir, vem com calma, viu, gente? Não assusta a gente, não. É que aí, a partir do próximo programa, aí vai liberar mais um canal, que é o telefone, tá? Que é o telefone, e aí no decorrer do programa a gente vai, né, mais pro finalzinho, para que vocês entendam que, de fato, é a partir do próximo programa, não é? Então o WhatsApp é hoje. O WhatsApp é hoje, então já pode mandar, eu volto a frisar, tenham calma com a gente, que é a primeira vez que o WhatsApp vai ser liberado. Então sejam bonzinhos com a nossa. E é a minha primeira vez aqui também, né? Não é? Então, aí a gente volta para o nosso assunto, para o nosso bate-papo de hoje, Carlos, para o pessoal também aí ir se apropriando. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é que nós temos uma joia, não é, na cidade de Cubatão, que é uma escola de música e dança, que é o Conservatório Musical de Cubatão, que é a Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão, a Escola Técnica Ivanildo Rebouças da Silva. E as pessoas, elas precisam se apropriar dessa... É um patrimônio da cidade de Cubatão, é um patrimônio de toda a região da Baixada Santista, e as pessoas, elas precisam entender o que é esse patrimônio e se apropriar dele, não é? Então, para que as pessoas, elas inclusive pesquisem, não é? Embora hoje a escola seja chamada de Escola Técnica de Música e Dança, mas como o conservatório resiste, então a gente vai tentar elucidar para o pessoal que está aí acompanhando a gente através das redes, né, do site, e aí dos canais que a gente tem, que elas entendam um pouco qual é esse conceito de conservatório, o que é que traz a palavra conservatório. Eu vou dizer para você que desde que eu entrei no conservatório, eu comecei a trabalhar, eu pesquisei um pouco, né, para inclusive entender, embora hoje seja um nome que esteja caindo em desuso, não é? Mas ainda a questão, não é, do nome conservatório e aquilo que ele carrega é muito, muito importante. Então a gente vai trazer isso. É claro que assim, para o pessoal também te conhecer um pouquinho mais, eu já vou te passar, né, a bolinha eu vou passar para você, mas antes de você falar desse conceito de conservatório, que é de fato a questão da conservação, né? Conservar a cultura através da música e da dança, né? No caso do conservatório aqui de Cubatão, que vem de séculos atrás, então é conservar toda essa base, esse alicerce, para que se continue, né, produzindo arte através da música e da dança. E aí, passando para você a bola, eu acho que também é importante, eu entendo que é importante, pelo seu trabalho, né, e aí vai linkar perfeitamente com a questão, inclusive, do conceito de conservatório, para você também falar um pouquinho de você, do teu trabalho, da tua formação. Quem é o professor Carlos Nascimento, não é? Que chegou aqui para a gente, para o nosso conservatório, no ano de 2023, não é? Através do concurso público, tornando-se professor, né? Membro do corpo docente, né, do Conservatório de Cubatão, trazendo aí toda a tua bagagem cultural. Então, fala um pouquinho também de você, para as pessoas te conhecerem, saberem de onde veio e por que o Carlos escolheu, né, canto, escolheu música, o que é que te inspirou, o que é que te faz, não é, e te impulsiona para frente.
Olha, desde que eu tava na barriga da minha mãe, eu já ouvi ela cantando as famosas serestas de Vicente Celestino, Silvio Caldas, Francisco Petrônio, Carlos Galhardo, né? Ave Maria. Minha mãe cantava tanto em festa de aniversário quanto em enterro, né? Opa! Então não tinha como. Acho que quando eu nasci eu não fiz eu fiz né? Porque eu já comecei a cantar, né? E assim, a minha formação primeira foi num conservatório público, lá da minha cidade, em Minas Gerais, chamado Juiz de Fora. Eu tenho muito orgulho de falar, porque a minha formação, o que eu sou hoje, musicalmente falando e também artisticamente falando, veio de lá, veio do conservatório, né? Sim. E assim, quando a gente pensa assim, os grandes conservatórios antigos, né? Lá na Europa, são coisas impressionantes até hoje, né? Até hoje. E a gente vem seguindo esses moldes, por isso o nome de conservatório, você colocou muito bem, né? Eu vim de um conservatório de música. E assim, hoje conversando com um doutor, um grande amigo meu, André Araújo, lá da Bahia, ele estava falando que ele leu uma matéria sobre a desnecessidade das faculdades de música na formação de verdadeiro músico. Eu falei, como assim? Ele, não, Carlos, porque a faculdade é importante para quem quer seguir carreira e blá, blá, blá. Mas a formação de um músico vem dos conservatórios, da escola, ele usou a expressão conservatório mesmo, de música, porque para você entrar na faculdade, se você vai fazer piano, você já tem que entrar tocando um prelude de fuga. Se você vai fazer canto, você já tem que cantar uma área de ópera. Você já é um músico quando entra para a faculdade. E me deu um clique assim, gente, que realmente, eu lembro quando eu fiz a minha faculdade, que foi no Rio de Janeiro, eu já era um músico, né? E não que eu ia repetir todas as coisas que eu já fiz, mas você precisa de ter essa formação. Então, a importância dos conservatórios, agora o nome Escola de Música e Dança, realmente é muito importante. Uma coisa que eu quero frisar aqui foi que você falou sobre ser uma joia, esse Conservatório de Cubatão. Quando eu pensei em fazer esse concurso, eu dei uma pesquisadinha e falei, peraí, 60 anos de existência? Que é isso? Cubatão? Porque Cubatão a gente tem aquele preconceito da poluição e blá blá blá. Aí fui pesquisar. Cubatão já melhorou, já ganhou um prêmio na ONU de melhor reflorestamento, sei lá como é que fala. Recuperação ambiental. Recuperação. Olha, Cubatão. Quando eu fui pesquisar o histórico, eu falei, meu Deus, é uma joia raricíssima. Eu me senti, então vai ser um privilégio poder participar dessa história, né? E quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo tanto do histórico musical, Almeida Prado, eu tive contato com Almeida Prado, quando me disseram que ele foi diretor do conservatório. Que é isso? Eu tive contato com ele na universidade, na Unesp, onde eu fiz o meu mestrado, né? Puxa, que privilégio. Aí eu comecei efetivamente as aulas, né, Reginaldo? Sim. Sobre o meu chefe aqui, diretor da escola, né? Que eu acho que a escola sobrevive por causa desse cara aqui, entendeu? Oh, meu Deus. Essa voz firme, por acreditar na arte, você tá de parabéns, não tem como não falar isso. Que eu fui perceber os talentos musicais que tem aqui, né? E eu já fui aluno do conservatório, agora eu tô sendo professor e tô me vendo ali quando eu era aluno. E assim, você vê os talentos, cara, esse cara vai ser muito grande, ele nem faz ideia, eu preciso mostrar isso pra ele e dar mais vontade de trabalhar, porque a grande formação de um músico tá aí mesmo. É isso mesmo. Né? É isso e uma mesmo. escola pública, muitas pessoas não têm noção do milagre que é isso. É muito desafiador, né, Reginaldo? Extremamente. As condições meio que precárias em termos... o Reginaldo sabe explicar muito bem. E eu vivenciei isso, mas a arte ela é genuína, soberana, independente de condições, independente de governos não darem o que é necessário, a arte sobrevive, ela é muito poderosa. E o conservatório aqui de Cubatão, a Escola de Música e Dança Ivanildo Rebouças, é um espaço que para mim é uma catedral, é uma das catedrais do mundo. Eu não vejo, pode parecer piegas o que eu vou falar, mas assim, eu faço uma comparação bastante positiva com os conservatórios da Europa, lá dos Estados Unidos, porque aqui, qual que é o material? A matéria-prima é ser humano, e o ser humano, tirou os aspectos culturais, sobra o ser humano. E aqui nesse conservatório, o que mais me impressionou, porque eu tenho um trabalho fora do conservatório, com a minha empresa, que chama Cultura da Mente, faço terapias, eu estou sempre lidando com seres humanos e atendo pessoas fora
do nosso país. Diria até fora do planeta, sabe, Reginaldo? Como é que nós vamos dizer? O Carlos é multitarefas. É tipo isso. É multitarefas, não é? Na verdade, eu sou um multiprocurador. Porque eu estou sempre buscando a minha cura, ajuda para mim. Então, aquela terapia ajuda, aquela arte ali. E a arte sempre presente em tudo. Porque a arte, para mim, é cura, viu? Isso mesmo. Eu acredito que talvez é isso que as pessoas, e é isso que sempre que eu tenho oportunidade de falar do conservatório, da Escola Técnica de Música e Dança, é fazer as pessoas entenderem justamente essa importância. E olha que a gente já falou, para você ver que um assunto sempre vai puxar o outro, da importância do desenvolvimento, do se apropriar-se da arte, da cultura, daquilo que cria nossas identidades, não é? Que cria nossas identidades. Eu sempre procuro fazer com que as pessoas entendam isso. Porque, por uma série de questões, muitas vezes as pessoas perguntam, para que um conservatório? Não é? Infelizmente, a gente se depara às vezes com isso. Não é uma exclusividade de Cubatão. Aonde há uma escola de música, existe às vezes esse questionamento, às vezes de pessoas que têm posição de comando, não é? E perguntam, para que um conservatório? E aí eu fico triste, porque a pessoa ela não tem a mínima ideia do quão é espetacular e né? importante dar oportunidade para as pessoas elas terem acesso a isso. Então, aí como você disse, Cubatão tem uma escola, né, um conservatório público municipal, por isso eu chamo de joia rara, porque antigamente Santos tinha um conservatório municipal? Não é? Tinha conservatórios e aí essa cultura, essa preocupação de manter o conservatório foi se perdendo. Entendi. Essas escolas foram se fechando, não é? Foram se fechando. Você disse, você estudou no conservatório na sua cidade, de fora. Isso. Por incrível que pareça, estatisticamente, Minas Gerais é o estado que mais ainda tem conservatórios. Exato. Tem 12 conservatórios lá ainda. Tá? No Brasil. Ainda é o estado que mais conserva, que mais mantém essas instituições. Exato. E que valoriza essas instituições. Infelizmente, nos outros estados não tiveram essa mesma preocupação. Cubatão é uma resistência, não é? É uma resistência, tanto que de conservatório público, Cubatão, aqui, né, no estado de São Paulo, Cubatão, e eu acho que tem mais assim, aí depois a nossa referência é Tatuí. Tatuí, né? Sim. Tatuí, o Conservatório Musical Dramático de Tatuí. Públicos, eu estou dizendo de públicos. Públicos, não sim. É? Públicos. Entendi. Com sua história, com a sua relevância. Então, aí as pessoas, não é? Muitas vezes, elas perdem a oportunidade de entender a riqueza de que se é manter, né, uma escola desse gabarito, não é? Dessa importância dentro da estrutura social, não é? Isso. De poder dar oportunidade a pessoas que não teriam condições de pagar, não é? Um curso de música, um curso de dança, com o nível que o conservatório oferece, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes terem oportunidade de ter acesso a isso. Então, sempre que tem uma apresentação, sempre que eu vou dar uma entrevista, que alguém me chama, vem falar um pouco do conservatório, eu sempre busco fazer as pessoas refletirem o quanto é importante a gente defender a manutenção e a existência desse equipamento público, claro, para a cidade de Cubatão, porque é ela que cedia o Conservatório Municipal de Cubatão, a Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva, mas para toda a região da Baixada Santista, para toda a região, não é? Então, a gente busca
E aí eu vou de novo lançar para você. Antes de lançar, a gente... eu sempre digo para eles aqui, eu conversando com o pessoal, quando o programa começa, a gente fica um pouco nervoso, né? Mas depois eu acho que ele vai engrenando e aí a hora acaba passando rápido, que já são 11h19. Uau. Por incrível que pareça, então, né, as pessoas, a importância para entender, não é, essa importância do que é o conservatório, o papel dele. Então vou, né, pedir para você também expressar um pouquinho, como você diz, você também se formou num conservatório público lá em Minas Gerais. Então as pessoas, elas precisam entender, compreender e assimilar a importância, não é, desse equipamento público dentro dessa sociedade, especificamente Cubatão e toda a Baixada Santista. Como você enxerga isso, por ter tido a oportunidade lá na sua terra de ter acesso a uma formação musical através de um conservatório público também? Exato. Quem vê na mídia algumas coisas que eu fiz, eu confesso que eu nunca fui de usar muito a mídia, não, mas eu fui parar na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E sabe-se que sim, são exames exaustivos para você poder pertencer, porque é o ápice da música aqui no Brasil. O que as pessoas não sabem é que eu comecei lá nesse conservatório. Eu também não tinha dinheiro. Meu pai morreu cedo, eu não tinha dinheiro para pagar um estudo. E eu, no conservatório, comecei a me formar como músico. O caminho epistemológico que eu fui seguindo todo. Depois eu comecei a estudar piano no Rio de Janeiro. Fui ter contato com canto bem tardio. E fui entrando para as orquestras, participando dos festivais de música. Fica a dica, já pensei em fazermos um festival aqui em Cubatão, para trazer esses jovens, para manter essa cultura viva, porque Cubatão já teve uma cultura bem viva musical aqui, né? Sim. Então, mas o que a gente precisa, como é que eu vou dizer para você, o que me fascina, o que me provocou assim, quando eu te fiz a pergunta, foi assim, você teve a oportunidade de ter acesso a uma escola pública de música. Cubatão tem essa escola pública de música. Sim. Tem uma história, não é? Isso. Esse ano, 2024, nós estamos completando 62 anos de existência. Não é 6 dias, não é 6 anos. É 60, são 6 décadas de trabalho realizado, de pessoas formadas. Exato. E aí quando você falou que teve a oportunidade lá na sua terra de ter essa formação também num conservatório público, a gente entender e a gente fazer com que as pessoas elas entendam que Cubatão, eu não preciso sair. Olha o quanto é magnífico. Eu não preciso sair de Cubatão para ter acesso a uma escola pública de música e dança. Exatamente. Ela está aqui, próximo de nós, né? Era aí que eu ia chegar. Como eu disse, eu cheguei na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e experimentei todo o ápice. Ótimo, então é essa a vida de um artista. Então deixa eu voltar lá para de onde eu saí, para incentivar mais pessoas e mostrar para elas o quão importante é a formação. Porque ninguém precisa de entrar para uma orquestra sinfônica para ser um bom músico, para ser um excelente artista. Você entende? Então eu estou aqui e foi me oferecida a oportunidade de voltar para lá. Eu pensei, nossa, lá eu já conheço. Cubatão eu não conheço. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui com essa experiência. Quando eu vi aqui essa situação, um conservatório com mais de 60 anos, puxa, aqui é um lugar, é uma catedral da arte. Vou trabalhar aqui e mostrar para essas crianças, para esses jovens, o talento deles. E que realmente é como você falou, eles não precisam sair de Cubatão para viver essa experiência. Eu tive a oportunidade de conhecer os colegas de trabalho, pessoas talentosíssimas, com uma formação digna de músicos também, que também começaram onde? Em conservatórios. Em conservatórios municipais ou estaduais de música da cidade. Então, é muito importante deixar claro para as pessoas o privilégio que é ter uma escola dessa, que abarca e dá possibilidades de que os alunos experienciem vivências musicais com pessoas experientes. Tanto que agora, eu não sei se é legal falar aqui, o projeto que você aprovou do Performe, né? Sim. De crianças, de jovens e adultos poderem mostrar o trabalho que eles realizam fora
dentro do conservatório, junto com o que eles estão aprendendo no conservatório, que eles podem levar para fora do conservatório. E foi uma união incrível de arte e talento, que aconteceu o primeiro episódio ontem. Ontem, né? Carlos, quando a gente fala, né, e aí, né, entender que nós temos esse equipamento público, a gente... E aí, talvez... E o mais importante, talvez, da nossa mensagem do programa de hoje é as pessoas entenderem o que é o conservatório. Né? Que nem né, logo que eu iniciei, eu falei, eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho por que o nome conservatório, o que ele significa, qual a importância. É claro que a gente traz da Europa essa ideia de conservatório, não é? E aí a gente mergulhar dentro saber da importância do papel de ter a existência disso, mas entender, né, o que é um conservatório, qual o conceito que ele carrega com ele mesmo, não é? Para que inclusive as pessoas aí elas entendam ou elas se apropriem ainda mais, né, da existência desse conservatório, quando eu entendo o que é ele, o que significa, qual o conceito que ele carrega, qual a importância, e aí vai se compreendendo. O conservatório, o que é conservatório? O que é conservatório? Dentro das minhas pesquisas e da minha vivência, eu vou colocar o que eu entendi, não é? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, eu sou diretor, né, do Conservatório de Cubatão, eu já trabalhei com música, já tive essa oportunidade, mas eu não sou formado em música, né? Não é minha formação principal, não é música. E aí foi por isso que eu fui pesquisar o que era o conceito de conservatório, o que é que ele significava, por que Cubatão resolveu, num dado momento, criar um conservatório, por que as pessoas até hoje, mesmo com a mudança da identidade, da nomenclatura, preserva o nome conservatório. E aí eu fui entendendo justamente qual é a importância de se manter isso, justamente pelo que significa conservatório, não é? Da conservação mesmo, da arte, da cultura, o sentido mesmo de conservar, não é? De não deixar se perder, de não deixar morrer, de trazer, de fazer com que a sociedade em que aquele conservatório está inserido, fazer com que a sociedade entenda, não é, a importância de se preservar, se cultivar a arte, não é? E aí a cultura, especificamente nos campos da música e da dança, não é? Então, entender esse conceito, assimilar esse conceito, talvez seja a questão mais importante e a mensagem mais importante que a gente deve tentar passar adiante. Platão falou um troço muito importante. Conheça uma nação pela música que o governo oferece a ela. Porque a música vibra. Tudo vibra, né? A música vibra os seus pensamentos. Então, uma verdadeira nação, uma nação que cresce, uma nação forte, vai ser feita de pessoas pensantes. E a arte atua diretamente na mente do ser humano. Então, o nosso Brasil, ele já ganhou um prêmio mundial aí de melhor patrimônio imaterial. As pessoas não sabem disso. E o Brasil tem uma raiz muito forte, artística e musical. E os conservatórios estão aí para preservar essa questão cultural tão importante na arte em geral, na música, na dança, na pintura e blá blá blá. No caso aqui de Cubatão, a música, ela atuando diretamente na mente das crianças, dos jovens, ela cria pessoas pensantes, pessoas que têm um propósito de vida. Sem arte, você não tem uma nação forte. Sem arte, você não tem uma cidade forte. Sem arte, você não tem um ser humano que cresce na acepção plena da palavra. Crescer. Citando Platão novamente, ele falou, o que de melhor você pode fazer para o seu e pelos seus próximos? Crescer. Um conservatório serve para conservar essas questões culturais que são a identidade de um país, que são a identidade de uma cidade, a identidade de um ser humano. Não tem como você crescer sem arte. E aí, o que é que eu vou... Que aí a gente... E aí, através disso que você traz, que você coloca como reflexão, aí a gente pode, a partir disso, não é? Entender aí o papel
não é? A importância, não é? Da existência da escola, do conservatório, dentro da sociedade que ela está inserida. É claro que, se a sociedade em que o conservatório está inserido, se a própria sociedade não entende o papel dele, né, na formação, inclusive, da identidade cultural dessa sociedade, talvez ele se perca nele mesmo. Exato. Né? Talvez ele se perca nele mesmo. Eu nasci em Cubatão, eu, né, morei minha vida inteira em Cubatão, e aí eu vou dizer para você, é que eu morava, né, eu nunca morei mais para os bairros de centro, mas eu vim descobrir que existia esse conservatório, eu já tinha para lá de 20 anos, não é? Passava ali em frente o conservatório, mas nunca tinha entendido, inclusive, a existência do conservatório, não é? Eu vim ter, aí depois, né, com o tempo, aí me falaram que existia o conservatório, mas eu não tinha assimilado na onde era, não é, o conservatório. Eu vim me apropriar mesmo do conservatório, quando eu fiz o concurso para diretor de escola e eu escolhi ser diretor do conservatório. Você podia escolher onde que ia. Poderia escolher qualquer outra escola do município, mas eu escolhi o conservatório. E aí o que acontece? Foi que aí eu tive a dimensão da importância e do papel que o conservatório tem dentro da cidade de Cubatão. E aí aí quando eu de fato me apropriei, é por isso que a minha luta é sempre com que a população de Cubatão se aproprie. Saiba da existência do conservatório. Porque assim, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar por ali, não é, pelo conservatório, uma vez que ela passou ali, se ela ficou 1 ano, se ela ficou 2 anos, se ela ficou 3 anos, se ela ficou 10 anos ali, não importa o tempo que ela permaneça ali naquele conservatório. Se ela teve a oportunidade de entrar ali, ela não será a mesma pessoa depois de ter passado por ali. Perfeito. É uma transformação. É uma transformação. É essa a sua luta. E esse é o papel, essa é a função da existência do conservatório. Claro. É transformar histórias, é transformar existências, é transformar vida. E a partir do momento que ela transforma a vida dessas pessoas, ela transforma a própria sociedade que ela está inserida. Eu entendo isso, não é? E essa é uma das minhas lutas quando eu faço de tudo para divulgar a existência do conservatório aqui em Cubatão. Você me lembrou de um caso que alguém me contou, uma aluna que foi tentar com uma entrevista de trabalho numa empresa muito grandiosa. Quando o rapaz lá estava escolhendo qual deles eles iam contratar, quando viu no currículo dela, formada no Conservatório de Cubatão, foi ela que ele aceitou. Então essa transformação, né? Quem deixa a arte penetrar, a mente muda, a visão de mundo muda. Você se apropria de quem é você mesmo. Então, realmente, eu entendo a sua luta agora. Você deixa cada vez mais claro que a população de Cubatão precisa se apropriar, saber o que significa e a importância da formação de um músico, a importância de uma formação musical no conservatório para o desenvolvimento da mente dos filhos, né, dos jovens e adolescentes, e muitas vezes o conservatório tira os jovens de situações difíceis porque eles se concentram, vê que ali no conservatório eles são valorizados e eles criam um propósito, porque além de aprender, né, uma coisa tão importante que é a música, ele se torna um ser mais crescido, mais pensante, né? E a gente tem isso e é gratuito. E realmente, poucas pessoas ainda sabem. Muitas pessoas me perguntam, mas você mudou para o Cubatão para quê? Eu passei no concurso, eu trabalho no conservatório. O que é conservatório? Aí vem toda essa explicação. E a gente tem que tornar isso mais consciente para a população aqui. E aí, partindo disso que você está falando, e aí que eu sei que você vem carregado de muito gás, não é? Quando você faz o concurso para ser professor do conservatório, que você é chamado, que você, como é que eu vou dizer assim, você muda a tua vida, né, para vir para cá. E aí a gente, não é, uma vez compreendido o papel desse conservatório aqui em Cubatão, da existência dessa escola. E aí, Carlos, né, como a gente trabalha junto, eu vejo sua dinamicidade. E aí eu pergunto para você, a gente, né, buscar aí também
qual a importância, qual a relevância, quais os aspectos de uma escola como conservatório na capacitação, na formação de profissionais, dos alunos, não é? Como é que você enxerga isso? Como é que você pensa isso? Quando você faz suas propostas, sejam nas reuniões, seja para a coordenação pedagógica da escola, como é que você enxerga isso, né? A importância de capacitar, de formar, quais os aspectos que você apontaria como mais relevantes, mais importantes, uma vez que o conservatório está estabelecido, está inserido dentro da cidade de Cubatão, dentro dessa sociedade em que nós estamos, está em volta de nós, que é a Baixada Santista? Olha, essa sua pergunta, eu precisaria no mínimo de 3 dias para responder, porque é uma pergunta ampla. Geralmente é assim, a gente, não é, a gente provoca, né, além de provocar um outro, nossa intenção é provocar quem está acompanhando a gente, né, através aí das redes sociais. Gente, vamos tentar assimilar a profundidade do Reginaldo. E assim, qualquer coisa que a gente fale, a gente nunca vai esgotar esse assunto, porque é muito, muito, muito amplo, porque a gente está falando o quê? Da formação de um ser humano, do crescimento de um ser humano. A gente está falando da expansão da consciência de um ser humano, porque quando a gente nasce, a gente não tem consciência. Né? Se uma criança vê um jacaré com a boca aberta, ela vai engatear até o jacaré porque ela não tem consciência que o jacaré vai fechar a boca e vai esmagar ela, sabe? Então a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento da consciência de um ser humano. A partir do momento que ela vai crescendo, vai aprendendo do papai e mamãe ali e vai aprendendo um monte de coisa que não deve também, né? Então ela vai desenvolvendo essa consciência. E a gente vive num mundo carregado de gatilhos emocionais e mentais, infelizmente, para o mal, para o que é ruim. Infelizmente. Então a gente tem que aprender a direcionar isso para o bem. E nada melhor do que se aprender a arte. Então, ter um conservatório numa cidade é você ter uma catedral, sabe, que vai cuidar do ser humano. O conservatório, ele cuida do ser humano, ele cuida da criança. Quando eu vejo o Alexandre e Felipe lá regendo as crianças, aquela inocência nos olhos, muitas crianças vê muita briga dentro de casa, vê droga, e aquelas crianças estão ali concentradas no professor, cantando, você vê o brilho nos olhos das crianças. Aí vem os adolescentes tocando piano, prelúdio de fuga e bar. E aí eu vou, desculpa que eu vou te provocar, porque eu sei que a minha pergunta, o jeito que eu coloquei foi amplo, mas o que é que eu falaria para você, talvez, para dar uma direcionada nisso aí? O que eu tenho percebido, eu não sei se você do ano, né, que você entrou ano passado, esse é o seu segundo ano no conservatório, eu estou indo para 17. Não é? Eu me considero um novato ainda. E aí o que é que... Porque assim, quando a pessoa ela procura, ela se inscreve para um dos nossos cursos, eu já percebi isso, existem muitas expectativas na cabeça delas. Seja da criança, através dos pais, seja do adolescente, ou seja mesmo dos adultos. Eles vêm cheios de expectativas, não é? Quando eles procuram e vão se inscrever para um desses cursos. E aí quando te joguei uma bola para você, né, para a gente tentar, falando qual a importância, quais os aspectos principais para a capacitação dessas pessoas que procuram nossos cursos. Por que eu te falei isso? Porque é muito conflitante o pessoal, e aí eu percebo isso no dia a dia, também pelo tempo que eu já estou no conservatório, porque o conservatório, em via de regra, ele é algo paralelo, né? Que corre na vida dessas pessoas. Ou porque o aluno, quando é criança, ele vai chegar num dado momento, eu vou estudar medicina, eu vou estudar enfermagem. O conservatório, na verdade, ele passa a ser uma formação secundária, não a principal. Eu já tive pessoas que até hoje trabalham com música, não é? Que realmente seguiram a carreira de músico. Mas nós já formamos muita gente. Eu acho que o conservatório, nesse tempo todo, já formou muita gente. Mas a minoria é que, de fato, seguiu a carreira dentro da música. Não é? E aí é por isso que eu fiz a pergunta para você, que eu percebo, em primeiro lugar, que as pessoas nem sempre conseguem concluir o nosso curso. E aí por isso que qual o aspecto
de capacitação, de formação desses alunos que procuram a gente. E aí também o sentido da minha pergunta foi quando você propõe para a escola o projeto do Performe. Por exemplo. Entendi. Não é? Além de estudar a música, né, os danças, as diversas disciplinas, você propõe algo a mais dentro né, da formação, da capacitação desses alunos, desses jovens, dessas crianças, dentro daquilo que o conservatório oferece. Perfeito. O conservatório transforma uma criança num profissional. O conservatório é uma formação profissional muito digna, muito bonita, que ele vai transformar uma criança num profissional da arte, que vai contribuir para o mundo, você entende? Então, eu acho que é esse o aspecto mais importante. Porque música não é só para você tocar um pianinho bonitinho ou cantar bonitinho, não. É para você ser um profissional que vai formar profissionais e assim sucessivamente. E é uma profissão muito digna, como qualquer outra. Sim. E eu diria, ao meu ver, mais importante ainda, porque você desenvolve umas... eles chamam de soft skills na psicologia, né? Você é formado para aquilo, mas você não sabe só fazer aquilo, porque você tem a sua mente expandida, né? E a música, ela funciona no nosso cérebro de uma maneira muito diferente. A neurociência está aí para explicar. Então, a existência do conservatório trabalha para a formação do ser humano e de um profissional. Muita gente não sabe disso. Mas os alunos recebem o diploma aprovados pelo MEC. Isso. A gente está falando de uma coisa muito técnico, séria. isso. Curso técnico em música. Profissionalizante, Profissionalizante, isso. Por que eu... como é que eu vou dizer para você que a gente não pode negar que isso é outra coisa, inclusive, não só dos alunos, mas como eu trabalho no conservatório, dos próprios músicos, né? Infelizmente, ainda, inclusive, no inconsciente da população, músico não trabalha, né? Pois é. Existe ainda esse preconceito, não é? Essa resistência das pessoas entenderem. Tipo assim, qual é a sua profissão? Eu sou músico. Ah, tá. E você trabalha em quê? Em quê? Isso mesmo. A gente vê muito isso. E não só por isso. O próprio músico, às vezes, ele se sente desvalorizado. Exato. Né? Porque a pessoa diz, então, para eu ir tocar, né, no seu casamento, ou na sua festa, ou na sua reunião, é tanto... Poxa, mas é tudo isso? Não é? Ou seja, mas aí é investimento em equipamento, investimento na própria formação, não é? Numa estrutura, não é? Numa estrutura, num bom instrumento. Então, tudo isso... E aí, às vezes, as pessoas acabam não entendendo essa importância. E eu vejo que a sua luta, o seu papel é tornar as pessoas conscientes. Gente, tem uma coisa muito séria aqui. É um colégio, uma estrutura. Quantas UMES municipais tem aqui? Né? Dezenas, né? E quantos tem que cuida dessa profissão que é música? Apenas um. Né? Isso daí realmente é um absurdo. Mas no conservatório tem pianos caríssimos, tem violinos, tem saxofone, que os alunos carentes que não têm condição de comprar, eles podem ir para o conservatório para estudar. Ele vai estar cuidando da sua própria formação, e mesmo que ele não entenda muito, de repente ele vai tendo esses contatos e descobre ali uma profissão, né? Uma pessoa muito digna. Então a gente precisa expandir a consciência daqui, do pessoal da Baixada, da importância que é trazer mais profissionais para o mercado, porque é uma necessidade mercadológica e educacional. Aí deixa eu te falar, não antes, porque aí a gente vai passar, né, a gente elencando aí as coisas que a gente tem falado, aí eu acho que tem talvez que a gente eu vou tentar já linkar isso que tu está falando com um próximo momento desse nosso bate-papo, que é a questão dos desafios. Opa. Mas antes disso, porque tem gente, olha que a gente está sendo assistido por gente de longe, viu? É mesmo? Olha. Eu quero mandar um abraço, um beijo bem carinhoso pro pessoal que está acompanhando a gente, está assistindo, está interagindo com a gente através dos nossos canais aí, né, das nossas redes sociais, do site, né? De Sumaré, gente de Sumaré, olha isso. Não é? Cubatão, é claro, obrigado pessoal de Sumaré, mas obrigado pessoal de Cubatão, Guarujá,
né? O pessoal de Guarujá está aí acompanhando a gente. Campinas, não Olha é? isso. Campinas. Esse é a maravilha da internet, Exato, né? exato. Você alcança bastante Você gente, alcança, né? é. São Paulo, né? A capital, tem gente de lá assistindo a gente. Praia Grande, gente, um abração para vocês. São Paulo, né? E aí eu vou dizer aqui, gente, será que eu consigo falar o nome dessa cidade? É Midental. Midental. Estados Unidos, viu? Olha isso, hein? Estados Unidos. Então a gente manda um abraço gigantesco, pessoal. Olha, 11 horas e 44 minutos, Pô, né? hein? 11 horas e 44 minutos. Então a gente manda um abraço, obrigado, gente, por estar acompanhando. Esse aqui é o espaço para vocês. Nós aqui, na verdade, eu e Carlos hoje, né, tentando aqui bater um papo, trazer essa reflexão para vocês, né, sobre aí os desafios, né, a importância do conservatório, da música, da cultura, da arte. E aí a gente nesse caminho, e aí eu vou tentar aí provocar você, não é? E você me provocando também, para a gente provocar quem está aí acompanhando a gente, que é a questão dos desafios. Eu vou te perguntar, e aí eu vou, né, vamos tentar. Eu tenho desafios enquanto diretor, mas você, que nem eu disse para você, hoje eu sou o diretor, estou o diretor do conservatório por uma questão, né, da minha formação em pedagogia e tudo mais. Eu não sou formado em música, mas aí eu vou dizer para você, né, e aí talvez para tentar até que as pessoas que estão nos acompanhando, Carlos, elas talvez sejam inclusive perguntas no interior delas, quais os desafios? Primeiro você enquanto aluno, não é? Enquanto aquele que teve a oportunidade, porque não, além da oportunidade de ter, né, cursado música num conservatório público, é o desafio de você se manter nessa formação, não é? Com todos os preconceitos ou com todas as visões que as pessoas têm do que é estudar cultura, do que é estudar música. Quais os desafios de você enquanto estudante? E agora, quais os desafios de você enquanto professor, né? de música, especificamente sua área canto, numa escola pública de música? Bom, os meus desafios particulares, quando mais novo, é crescer numa família que, embora gostasse, não tinha essa formação musical, não sabia exatamente o que era. Eu tive que lutar muito para entender. Eu corri atrás de muitos professores para entender o que é a esquematização de um estudo para você se tornar um profissional. Me entender a minha cabeça, o que realmente eu queria para a minha vida. E a minha família, aquela formação muito tradicional, de não músicos, embora fosse uma família musical, foram os meus desafios. Como estudar? O piano ficava na sala. Por favor, deixa o piano ficar no quarto para eu estudar. Não, tem que ficar na sala para as visitas ver quando chegar. Então, é difícil essa coisa do estudo, mas eu consegui, né? E fui buscando pessoas, orientadores de boa formação para que eu pudesse me tornar um profissional quando eu escolhi. Os desafios de hoje, olha, vou provocar aqui, hein? Os grandes desafios de hoje, para mim, como professor, quando vejo os alunos não estudando com a esquematização que eu estudei, que funcionou para mim, e tudo bem, tem algumas coisas que funcionam para cada um, mas tem coisas que são básicas. Por exemplo, a coordenação motora de um instrumento ou da sua voz. Você precisa de ter tempo e focar num tempo para o estudo. E hoje, a internet, essa grande ferramenta, está sendo usada de uma maneira que não está sendo muito boa. Equivocada. Toda ferramenta é importante. Uma sim. simples faca, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Sim. Não é verdade? Então, sim. essa ferramenta é uma coisa que os pais têm que tomar cuidado na hora de liberar os filhos, porque eles podem ser talentosíssimos, mas aí vem a distração da internet, eles não conseguem focar no estudo e nem saber quem são. Por quê? O sistema é criado para encher uma sobrecarga de informações. Então esse é um grande perigo. Isso também é uma importância de existir um conservatório para ajudar a direcionar a cabeça de um jovem. É muito importante, é inegável os benefícios da internet, mas essa sobrecarga da mídia, ela muitas vezes tira o foco do então, aluno. Como é que eu vou dizer para você? Então, desafio, porque assim, na época que você estudou, não tinha toda essa, né, a internet não ainda. Tinha internet, não tinha. Exato. E aí, então, os seus desafios lá naquele momento foram outros, não é? Exato. Foi a questão, talvez, embora a sua família te incentivou a estudar música, você teve a oportunidade.
você sentiu que um dos desafios embora eles gostassem, fossem musicais, mas eles não eram músicos, não... E não sabiam o que era estudar, né, sistematicamente, para você se tornar bom naquilo que eu fazia. Porque a gente está falando de musculatura fina, de desenvolver o cerebelo, a coordenação motora. É preciso de uma disciplina muito forte para você se tornar um pianista, um cantor, um oboísta, um clarinetista, um saxofonista. Sim, sim, entendi. E aí, né, aí você hoje está do outro lado, não é? Não é? Você, né, agora inverte-se os papéis. Exatamente. Né? O aluno de outrora é o professor de agora. Isso. E só que aí eu vou falar um pouquinho dos desafios que eu tenho visto nesse tempo que eu estou... Posso só complementar uma coisa, professor? A organização pessoal, os alunos têm dificuldade de ter organização pessoal. Muitas vezes meu papel é sentar com eles e fazer uma planilha de horários para que eles sobrem o tempo para estudar o que eles querem, por exemplo, ou piano, ou canto, essa organização. Talvez esse seja um dos principais desafios. Exato. Entendeu? Porque assim, eu enquanto diretor do conservatório, e aí eu fui percebendo, né? Tanto que eu fui propondo, mesmo não sendo músico formado, porque assim, aí você de aluno passou a ser professor. Isso. Né? Embora não de música, eu não tenha sido professor de música, mas eu, né, dei aula por 15 anos. E é um pedagogo, né? Não é? Por 15 anos. Então, hoje eu estou do outro lado, né? Então, meu papel também está invertido, porque hoje eu estou na gestão de uma escola, né, do conservatório, e aí eu percebi quais são os desafios, né, disso daí, de estar na frente de uma escola de música. Né? Primeiro, as pessoas entenderem que estudar música é a mesma coisa, por exemplo, eu vou estudar enfermagem. Tem que ser levado com a mesma seriedade, com a mesma dedicação, não é? Aí eu entendi que o desafio foi, primeiro, as pessoas entenderem isso. E aí, é claro, eu na gestão fazer com que toda aquela estrutura que está por trás de mim, que dá a oportunidade do conservatório estar aí, eles entenderem, não é, a importância de não faltar o respaldo necessário para o desenvolvimento dos trabalhos realizados ali dentro do conservatório. Não é? Então, quando eu assumi o conservatório, foi um grande desafio para mim a realização do concurso público, para a vinda de novos professores. Mas isso foi um milagre que você conseguiu, né? Para oxigenar. Né? Então, a questão desses desafios. Né? A questão desses desafios. Mas eu preciso, eu tento, pelo menos dentro disso, Carlos, foi por isso que eu perguntei para você, de me colocar no lugar do professor, porque, na verdade, o agente principal, eu sou talvez aquele que vou organizando, né, os acontecimentos da escola. Mas os atores principais dentro da escola é o professor e o aluno. Por isso que eu perguntei para você, né, os desafios de você, não é, de você entender, e aí talvez eu percebo isso, talvez hoje, pelo monte de atividades que as pessoas, às vezes, elas acabam se envolvendo, talvez seja realmente a organização para o estudo da música que exige dedicação e tempo. Exato. Dedicação, disciplina e tempo. Para tudo na vida exige isso, principalmente na música. Porque além de uma organização pessoal, você precisa de um treino. É que nem uma academia. Eu falo para os meus alunos de canto, por exemplo. Voz, a gente está lidando com musculatura. Você vai para a academia e teve um caso muito engraçado do aluno. Eu estudei essa semana. Como é que você estudou? A aula que o senhor gravou, eu fiquei escutando o dia inteiro. Eu falei, aí você repetiu? Não posso fazer esse barulho onde eu estava. Então você vai para a academia, olha o halter e fica pensando que está levantando o halter? Veio uma perguntinha, veio uma perguntinha para você e né, o pessoal participando através do WhatsApp. Então vai lá. E aí o ouvinte, né, que está acompanhando a gente, ele fez uma pergunta que eu achei interessante, inclusive dentro aí desse bate-papo que a gente está tendo, que é a questão do desafio, que é a questão da arte na rua, a arte nos semáforos, não é? A arte nos semáforos. E aí,
Porque assim, e isso é normal, nós também vemos, né? Porque ele fala assim, na pergunta dele, vejo pessoas que em seu desespero se apegaram, né, da arte mesmo, né? Para tentar sobreviver, é a tentativa da sobrevivência, que hoje nós vivemos nessa selva, né? Do tentar sobreviver. E aí leva essa arte, às vezes, para o semáforo, não é? E aí ele pergunta, isso não fortalece, a pergunta da pessoa, ele põe essa reflexão, isso não fortalece essa ideia de que a arte não dá dinheiro, não dá futuro? Ele está provocando, né, você? Sim. E aí, como você... Bom, eu vejo lá há 4.700 anos atrás, o Hermes Trismegisto falando, todas as verdades são meias verdades. Existem sim pessoas no desespero, mas não só na arte, em qualquer profissão. Assim como existem pessoas conscientes que querem fazer aquilo. Eu já vi músicos fantásticos no metrô de São Paulo, que eu simplesmente parava e ficava impressionado. Às vezes eu não tinha nem dinheiro para dar, e às vezes eu tinha, no metrô de São Paulo. Às vezes entra grupos e eu já conversei com um. Não, eu gosto mesmo de estar no meio do povo, pegar o violão e ver as pessoas se transformarem. E assim, como que você vai negar isso? Ele está afirmando para você. E existem aqueles desesperados, mas não só na música, em qualquer... Eu já vi advogados desesperados vendendo, se prostituindo, entre aspas. Eu já vi cantores cantando em qualquer casamento, cobrando um mínimo de dinheiro para poder ter o que comer. Mas por que será que essas pessoas... Será que é por causa da profissão? Será que é por causa da arte? Ou por causa de uma má formação mental e estrutural como ser humano? Porque existe de tudo nessa vida. A gente não pode afirmar que por causa disso a arte é ruim, não dá dinheiro, porque eu conheço artistas riquíssimos que por causa da própria arte sobreviveram muito bem. Né? Sim, entendi. Então realmente é uma provocação válida e a gente deve falar isso, mas não devemos interpretar. Então, se o cara toca no semáforo é porque a arte é ruim. Não, tem aquele que toca na orquestra e ganha muito dinheiro, e tem aquele que toca no semáforo, que já tocou na orquestra, não quero mais, eu quero tocar no metrô. E é um artista magnífico e transforma as vidas por estar aí tocando. E tem aquele que é super arrogante, não toca bem, mas por algum motivo tem dinheiro aí, ganha com alguma outra coisa e usa o nome de, não, eu sou um músico famoso, e nem é. Então a gente tem que tomar cuidado, existe uma relatividade muito grande ao afirmar algumas coisas. E eu sou a prova viva disso, porque eu cresci numa família pobre que não tinha dinheiro para nada, fui parar na orquestra sinfônica, e hoje eu estou aqui para ajudar alunos a entenderem, a vida vai ser o que você quiser. Se você quer ser pobre, quer ser rico, quer ser músico, quer ser advogado, qual é a dignidade que você quer para a sua vida? Você cria ela. Aí, explicar sobre esse processo já é história para um outro dia, porque demora. Sim. Agora veio uma pergunta para mim. Ok. Mas antes disso eu quero agradecer, né, a pessoa que... Isso, pela provocação. Que fez essa provocação para o Carlos. Agora veio uma provocação para mim. Vai lá. Não é? Boa sorte. Só que eu vou pedir ajuda. Aí veio uma provocação para mim, o pessoal que está acompanhando a gente. Por que não se tem tantas escolas técnicas assim? Por que a arte em si fica tão à margem? Ok. Então, eu vou falar isso, e aí isso é mais amplo, inclusive, que o próprio conservatório. Eu diria que aí é uma questão da formação cultural mesmo da sociedade brasileira, não é? Que foi permitindo, não é? Através de ações políticas, não é? E não é de agora. Sim. Não é? Porque assim, você não acaba com um legado do dia para a noite. Não. Você vai minando esse legado, e esse legado vai caindo no esquecimento da sociedade, e aquilo que de fato deveria ter importância acaba ficando num segundo plano na cabeça das pessoas. E aí é por isso que inclusive fica fácil de um gestor público, seja ele em que nível for, municipal, estadual ou federal, de um gestor público, ele ir tirando, não é, o financiamento dessas escolas, né? Especificamente das escolas de música. E aí no começo desse nosso bate-papo, lembra que eu falei para você, era normal você ter conservatórios nas cidades, era normal, não era uma coisa extraordinária. Hoje se tornou extraordinário, talvez porque a própria sociedade ela não viu qual a importância, de fato, desses equipamentos existirem. Então, os conservatórios foram fechando.
né? Foram fechando, porque as prioridades também da sociedade foram se tornando outras, né? A televisão, não é? O entretenimento através da televisão, e aí quando vem a internet, aí de fato as pessoas acabam, né, migrando para esse tipo de entretenimento, tanto que se eu não tive essa curiosidade, talvez essa seja uma lição de casa, inclusive para mim, para você, e aí para o pessoal que está assistindo a gente, não é? É fazer a pesquisa, porque eu não fiz uma pesquisa, mas eu percebi que quando virou ali o anos 2000, né, até a década de 90, ainda não era tão incomum existirem os conservatórios. Eles começaram a morrer no final da década de 90, início dos anos 2000. Não é? Foi quando, de fato, os conservatórios começaram a fechar. O que eu tenho percebido daquilo que eu converso um pouco com as pessoas. E aí, infelizmente, a arte, né, ou as escolas de música passaram a ser vistas num mundo paralelo ao mundo real, o que é uma infelicidade, na minha opinião, né? A pessoa pergunta para mim por que não tem tantas escolas técnicas, né, para mim é um tanto a parcela de culpa, existe uma parcela de culpa significativa da sociedade que permitiram que decisões políticas terminassem, fechassem essas escolas, não é? E aí o acesso a isso foi diminuindo. E aí eu levo, eu provoco a pessoa, eu devolvo, mas eu devolvo e vou junto, viu? Porque é uma reflexão minha mesmo, que a sociedade, as pessoas precisam voltar a cobrar investimentos em cultura. Investimentos em cultura, nas mais diversas expressões culturais. Eu falo, né, da música e da dança, que é aquilo que eu trabalho hoje através do conservatório. Mas eu sou um apaixonado por artes cênicas. Eu gosto de um teatro, embora não seja também tão comum, mas mesmo a formação em atores, em atrizes, no teatro, para mim também. Mas a sociedade precisa cobrar. Ela precisa entender a importância da existência dessas escolas e cobrar ações e decisões políticas que favoreçam, não é, a manutenção e a criação, né? Já que nós deixamos fechar, não impede que a gente faça de novo com que essas escolas sejam abertas e se multipliquem de novo, não é? E aí eu espero que eu tenha respondido a pessoa, né? 12:01, olha como a hora passa rápido, 12:01, né, desse sábado, 18 de maio. Eu aproveito agora para mandar um abraço, né, para Ruth, para Camila do Guarujá. Gente, é uma alegria vocês estarem aí participando com a gente, tá mandando as perguntas, está interagindo com a gente. É para isso mesmo que este canal, que esta janela, que é o Virtual Educação, existe. É essa a nossa proposta para levar para vocês. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre essa pergunta aqui, né, das escolas técnicas, por que né, se fica tão à margem, se você quer dar uma pincelada. Eu posso falar que é um assunto delicadíssimo. Quando a gente começa a entrar em aspectos políticos e tudo mais, tem muita coisa a se falar, a se cobrar, mas eu volto ao nosso amigo ali da esquina chamado Platão. Preste atenção na música, na arte que o governo dispõe para essa nação, né? Mas, na verdade, a gente sabe que o mundo está passando por uma crise. Se a gente for ler o livro Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, ele começa já no prefácio. É uma crise de percepção que o nosso mundo está passando. E a gente deve manter essa esperança através das nossas orações, do nosso empenho em ser melhor, em ser a mudança que o mundo quer. Como você disse, se a população meio que se afastou, ela pode voltar de novo, porque está vendo aí os resultados, voltar de novo a se empenhar em exigir dos nossos governantes que os conservatórios reabram, que a arte esteja premente, viva dentro da nossa sociedade. Deixa eu falar uma coisa para você, viu? 12:02. Eu sei que é um assunto, eu me empolgo, eu gosto muito desse assunto. Então, né, a gente vai
né? Já para encaminhar para a finalização, Ok. eu primeiro, porque tem aqui mais uma intervenção aqui que eu Aham. vou colocar aqui, veio mais uma pergunta, e é para nós dois essa pergunta. Tá bom. A pessoa faz uma reflexão e aí faz uma pergunta para nós dois, Ok. mas a gente já vai encaminhar, porque senão a gente não sai daqui. A gente Tá. passa aqui o final de semana. Não é? Então, mas só para eu quero fechar ali nosso último tópicozinho, que eram os desafios que a gente encontra, e aí eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, inclusive nessa questão de estudar música e estudar dança. Antes que seja um desafio, tanto para nós como para as pessoas que têm a oportunidade de estudar música e dança, que antes de ser um desafio, que seja desafiador. Né? É um desejo que eu faço para você, para mim e para quem está com a gente no conservatório, seja como aluno, trabalhando, né? Compartilhando aquele espaço que é a Escola Técnica de Música e Dança. Antes de ser um desafio, que seja desafiador. Desafiador no sentido de que é importante que eu enxergue além do desafio. Não é? Senão eu acabo morrendo na praia, não é? Eu acabo desistindo mais fácil, e aí eu falo para as pessoas, eu dou essa mensagem. E aí para nós, né, a pessoa, né, escreve aqui para a gente, parabéns, né, para nós dois, parabéns por esclarecer o que é o conservatório e por tudo que vocês vêm lutando nesta resistência. Não é? Tenho 41 anos e desde cedo tento estudar música. Mas, na necessidade da vida, tomei outros rumos. Porém, desde ano passado, comecei a estudar canto e violão na Escola Técnica, no Ivanildo Rebouças, e cada vez mais vou me fortalecendo. Né? Ele agradece, inclusive, a oportunidade que recebo. Aproveita mesmo essa oportunidade. Percebo que os conservatórios, e aí ele continua, percebo que os conservatórios, na maioria, priorizam crianças e jovens para cursos técnicos. E eu, com a idade que tenho, tive dificuldade de achar um local. Fiquei feliz quando achei o de Cubatão. Né? Fiquei feliz quando achei o de Cubatão. Eu vou dizer para você, realmente é um desafio, acho que, né? E aí é por isso que eu vou tentar até não usar a palavra desafio. É desafiador, porque eu entendo que desafiador é quando eu transponho o desafio. Isso. Não é? E aí eu sigo em frente. Não quer dizer que te impede de seguir em frente. Isso. E aí aí dentro aqui da reflexão da pessoa aqui, mesmo com 40 anos, a gente acha que já não dá nada. Tem gente, inclusive, que desiste. Eu já estou com 40 anos, não vou mais estudar música. Imagina. Vai estudar música sim, porque a arte ela não tem idade, ela não tem fronteira, exato, ela não tem nada. Vai estudar. Exato. É claro que assim, a questão de uma certa priorização das crianças é porque ela, né, ela está ali, como é que eu vou dizer, com a folha em branco, né? Exatamente. Com a folha em branco. Mas, né, eu fico feliz que foi desafiador para ele. Hoje ele está no conservatório, conseguiu estar lá. E aí, o quanto é importante, né? O quanto é importante ser desafiador. É por isso que eu falo que é ser desafiador. Nossa equipe técnica aqui está comunicando a gente. Teve um probleminha, Márcio? Ok, bom dia mesa, bom dia professor Carlos, bom dia Reginaldo, parabéns pelo programa espetacular, a gente está aqui acompanhando aqui nos bastidores, muito bom. O programa ele tem um propósito de 30 a 45 minutos, né? Só que, como bons debatedores, o programa não acompanha esse propósito. Pois é. E existe uma programação automática na virtual e os programas têm os horários que entram. Então nós acabamos passando um pouco do horário e a automática entrou. Mas nós já restabelecemos a conexão ao vivo na sequência. Só para explicar para as pessoas que houve um início de uma nova programação, mas como a prioridade é o ao vivo, a gente retomando, coisa de alguns segundos e já está tudo ok. E tem mais perguntas para vocês. Assim que vocês responderem a pergunta da internauta, tem mais perguntas para vocês. Está liberado o horário, a gente está à vontade. Opa. Até 10 da noite, né, Maria Clara? Meu Deus do céu, tu viu só? Ele também é provocador, tu viu? O Márcio é provocador. É claro,
o ao vivo, ele tem essa dinamicidade, né? Claro. A gente tenta, viu, fazer em 30, 45 minutos. A gente tenta. Viu, Carlos? A gente tenta, mas geralmente a gente estoura o nosso tempo. E aí o tema de hoje é um tema muito, muito interessante. Então, agora restabelecido, vocês acompanhando a gente. Então, a gente estava falando aqui do desafiador, ele com mais de, né, já na casa dos 40. Mas aí não é só para você não que eu estou falando. Parabéns por você ter transposto, né, essa certeza. Barreira da idade, porque arte, cultura, música, dança, teatro não tem idade. Você sentiu vontade, vá fazer, procure o espaço para se aprimorar o tanto quanto for possível, para que você seja feliz. E eu queria dar os parabéns, viu, Reginaldo, para vocês, para a gestão do conservatório, para abrir espaço para as pessoas que têm 30, 40, que não são mais criancinhas com papai e mamãe pagando todas as contas. Uma das coisas mais desafiadoras é arrumar horários de aula para as pessoas que trabalham e chegam à noite para ter aula. Eu vejo que é um milagre que vocês realizam no final do ano para conseguir conciliar todos os horários, horário de turma, mas a pessoa trabalha até 6 horas, só tem condição de chegar às 7 horas. É extremamente desafiador, mas é tão prazeroso ver que esse milagre acontece, que você com mais de 40 anos pode estar lá. Eu tenho alunos de 60 a mais e tenho alunos de 15 anos, sabe? Poder coexistir no mesmo espaço, isso é milagroso, isso é um dos pontos muito positivos que torna esse Conservatório de Cubatão uma joia preciosíssima. Então aproveite, independente da idade que você tem, aproveite, porque é para isso que o Conservatório e que a gente está aqui. É isso mesmo. Entendeu? A nossa equipe aí, o Márcio, tem mais alguma pergunta, Márcio? Porque assim, se não tiver, a gente já vai encaminhando para finalização, porque senão a gente fica mais uma hora fácil, viu? E a gente tem que almoçar, né? Mas a gente agradece, viu, gente? É isso mesmo. O programa Virtual Educação, eu espero que vocês se apropriem cada vez mais. Isso. Porque nós aqui, como disse, nós somos provocadores. É de vocês esse programa, né? É de vocês esse programa. É para vocês, é de vocês, para vocês participarem, não é? E aí vem aí essa última reflexãozinha assim, né? Para nós de novo, para a mesa. Não é nem para você, é para nós dois, né? Preciso fazer o conservatório para fazer a faculdade de música? É uma pergunta bastante interessante. Eu vou dizer que não. Para fazer a faculdade de música, não precisa. No entanto, e aí talvez nós vamos agregar aí mais um significado do conceito conservatório, né? Mais um significado. O conservatório, ele vai fazer todo o alicerce. Exatamente. Não é? Todo o alicerce. Quando você vai construir uma casa, você tem que fazer um alicerce bom, senão a casa cai. Não é? Então, é interessante que as pessoas entendam que, embora não seja uma necessidade sem a qual você não pode fazer uma faculdade de música, no entanto, o conservatório ele vai te dar todo o alicerce, toda a base para que aquela faculdade de música você consiga, inclusive, extrair da faculdade de música o máximo que ela poderá te dar. Não é um pouquinho de mim. Como foi para a mesa, a gente passa ali para o... Perfeito. Para fazer qualquer faculdade, você pode simplesmente ir para a faculdade sem ter passado pelo ensino fundamental, ensino médio? Pode? Não. Porque você tem que entrar para a faculdade já sendo um letrado, já sendo uma pessoa com direcionamento e tudo mais. No caso da música, é a mesmíssima coisa. Se você tem pai, mãe ou condições financeiras, você pode pagar professores caros, porque é caro, como qualquer estudo, sem precisar de um conservatório, mas mesmo assim, você vai pagar. Você tem condições para pagar para ser um músico antes de entrar na faculdade. A questão é, você precisa já ser um músico em qualquer faculdade. Se você vai fazer posso ser mais claro aqui? Se você quer fazer um curso de piano na faculdade, você vai ter que fazer na prova para ver se você vai entrar. Vai ter que tocar um prelúdio de fuga de Bach, uma sonata de Mozart, uma sonata de Beethoven. Se você quer entrar para fazer canto, você vai ter que cantar uma área antiga em italiano, vai ter que cantar uma área em inglês. Se você vai fazer uma faculdade de violoncelo, vai ter lá o repertório que você vai ter que tocar para ver se a banca examinadora considera você apto para entrar. Então, você já tem de ser um músico. Agora, se você tem condição de pagar particular,
para ter essa formação, para entrar para a Isso. faculdade, ótimo. Se você não tem, é para isso que existe o conservatório. E mesmo quem tem condições, prefere um conservatório, porque como o Reginaldo muito bem explicou, o conservatório é um alicerce. Ele vai ensinar teoria, percepção, leitura rítmica, leitura à primeira vista, solfejo, vai te dar aula de história das artes, para você conectar as épocas diferentes. Você entra para a faculdade não para ser um músico, você já entra um músico. Você entra para a faculdade para ter um diploma, seguir uma carreira acadêmica. Ficou claro? Tá explicado? Acredito que sim, né? De novo, gratidão às pessoas participando. Carlos, agora nós vamos finalizar, senão a gente fica aqui mesmo, Ok, viu? Reginaldo. Gente, né, eu agradeço mais uma vez, né, o professor Carlos Nascimento ter aceitado aí o desafio. Eu posso agradecer também? Porque sim, eu vou te dar a oportunidade de Então tá agradecer também, né? E aí nessa finalização, aí tem mais aqui uma intervençãozinha, né? Para a gente já encaminhar para a finalização. Já tô te agradecendo aí, já antecipadamente. Você vai ter a oportunidade de agradecer, né? Mas a gratidão é sempre nossa, viu? Tá bom. Não sou muito de artes, é para nós dois também. Não sou muito de artes e por tudo que eu vi no programa, para ser uma pessoa melhor, preciso conhecer arte. Eu vou dizer e eu vou ser bem enfático. Precisa conhecer arte. Eu também você. Precisa conhecer arte. Precisa, tá? Você pode viver sem a arte? Pode. Mas sua vida vai ser muito sem graça. Vai ser muito cinza. A arte, a cultura, ela colore a vida, ela colore a alma. E é por isso que eu disse, embora pode viver sem arte, pode, mas a vida vai ser muito sem graça. Então não se permita viver sem arte, não é? Ouça música, veja uma peça de teatro, veja uma apresentação de dança, dance, cante, não é? Não se permita viver sem arte, porque a vida fica mais cinza, mais pesada e mais chata. Isso, e porque existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver, você pode sobreviver sem arte, sem nada, que é bom. Agora, viver plenamente depende da expansão da consciência. E a arte, a música, é uma ferramenta para expandir essa consciência. Vive melhor quem tem mais consciência. E aí, né, voltando, finalizando, obrigado, viu? Obrigado aí pela pergunta, pela participação. Isso. Né? Fiquei muito feliz por ter aberto mais esse canal através do WhatsApp, né? Obrigado aí à equipe por ter preparado mais essa oportunidade para o pessoal, né? Além do Instagram, além do Facebook, além do site, né? O www.rv1.com.br. Agora o WhatsApp, né? A partir da semana que vem o canal pelo telefone, né? O canal pelo telefone, que é o 013 2025 7821. Estou passando agora porque esse número de telefone você também, né, a partir do próximo programa vai poder participar ligando, não é? Ligando para cá, né, para poder ao vivo fazer sua pergunta, realmente, né, interagindo ao vivo através do telefone com a gente. Então, anotem aí já o telefone, nos próximos programas a gente vai reforçar, né, que é o 013 2025 7821. E Carlos, né, já finalizando, já comecei a te agradecer, vou te agradecer de novo, foi muito bom essa sua participação, estar aqui no Virtual Educação, né, desse sábado com a gente. Muito obrigado, né, fica à vontade aí. Olha, eu acho que eu vou querer conversar mais com você, Reginaldo, aqui, que eu vi que a gente conversa mais daqui do que lá no conservatório, hein? Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de saber que existe um programa desse, hein, Márcio, hein, Maria Clara, Reginaldo, parabéns, eu nem sabia que existia, caí aqui de paraquedas, parabéns para a participação de vocês, pelo interesse, pelas perguntas sinceras, e a gente está aqui para ser provocado mesmo, para provocar, mas para a gente poder chegar num consenso legal de que a vida vale a pena ser vivida, discutindo esses assuntos para a gente tentar melhorar cada vez mais. Parabéns pelo programa, parabéns para vocês e muito obrigado por terem me aceitado aqui.
Eu vou agradecer também a minha equipe, a Maria Clara, o Márcio, né, pelo programa de hoje. Hoje realmente nós extrapolamos, desculpem, né? Mas aí eu agradeço também os internautas, o pessoal que está acompanhando a gente, pela paciência, pelo carinho, né? Muito obrigado mesmo por estar com a gente, né, mais este sábado, 12:17, né? Então já falei, mas eu volto a repetir, gente. O Virtual Educação, né? Vai lá no site, o www.rv1.com.br, o YouTube, né? Nosso canal da Virtual pelo YouTube, o Instagram. Vocês vão ter aí, né, diversas oportunidades de poder acompanhar os conteúdos de hoje, né, através aí que estará disponível aí através desses canais. Então procure mesmo, participe. Brigadão, né, aí pela paciência. Desejo um excelente domingo, né, para todo mundo. Vou mandar um abraço de novo para o meu companheiro aí, meu colega que hoje não pôde estar com a gente de bancada, que é o César Martins. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Fiquem com Deus, né? E até o próximo programa, né? Obrigado.